Você já percebeu que, no fundo, vive como servo, enquanto poderia pensar como rei? A fórmula de Salomão para ficar rico e se tornar milionário não é um mito antigo. É um código real, escondido nos provérbios, que explica por que tanta gente luta por dinheiro, enquanto poucos acessam a verdadeira prosperidade financeira. A mensagem oculta de Salomão revela por que sua vida financeira parece travada, mesmo quando você se esforça. Talvez você nunca tenha aprendido a sabedoria de Salomão, a mentalidade milionária, a riqueza bíblica que transforma servos em governantes. E aqui vai a verdade que quase ninguém ousa dizer. Enquanto você busca atalhos, os sábios seguem princípios milenares, princípios que criam riqueza duradoura e uma virada financeira que nenhum método moderno consegue imitar. E se Salomão estivesse vendo sua vida hoje, o que ele diria sobre suas escolhas? Se prepare, porque nos próximos minutos você vai descobrir o segredo revelado que guiou reis, empresários, comerciantes e mulheres sábias ao caminho da prosperidade. Mas antes, respire fundo, porque essa fórmula não apenas explica como ficar rico, ela explica como se tornar milionário com propósito. Agora, vamos entrar no primeiro segredo. O segredo perdido de Salomão começa sempre em silêncio, como se a própria sabedoria antiga estivesse esperando o momento certo para despertar dentro de quem o busca. Quando o rei Salomão escreveu seus provérbios, ele sabia que poucos teriam olhos para enxergar o que estava escondido por trás de cada palavra. E é curioso como, tantos séculos depois, ainda vivemos perseguidos pelas mesmas dúvidas financeiras que ele resolveu com uma simplicidade divina. É como se estivéssemos rodeando a prosperidade financeira, mas sem tocar nela. Quantas vezes você sentiu que faz tudo certo, e mesmo assim a riqueza bíblica parece distante? É aqui que muitos tropeçam, ignoram a mentalidade milionária que começa muito antes do dinheiro chegar. E se Salomão estivesse aqui, observando sua rotina, será que ele veria alguém pronto para prosperar? Existe uma força ancestral por trás dos conselhos de Salomão, algo que ultrapassa técnicas modernas de educação financeira e toca o coração como um chamado. Não é sobre aprender um truque rápido para enriquecer, mas sobre entender a filosofia de riqueza que guiou reis, comerciantes e famílias inteiras durante gerações. Muitas mães, esposas e mulheres sábias aplicaram esse conhecimento para transformar lares inteiros, porque perceberam que prosperidade começa no espírito, não no bolso. É impressionante como a mentalidade de Salomão ainda explica porque alguns acumulam sabedoria enquanto outros acumulam dívidas. E quando você começa a enxergar isso, algo dentro de você desperta. Afinal, quantas oportunidades você já deixou escapar por não entender os princípios antigos de riqueza? O que muitos esquecem é que a prosperidade baseada na sabedoria não exclui ninguém. Ela se manifesta na vida de quem decide ouvir com atenção e agir com propósito. Salomão não falava apenas de dinheiro, mas de decisões sábias que moldam destino. Ele descrevia a diferença entre reis e servos, entre quem governa sua vida e quem é governado pelas circunstâncias. Essa riqueza silenciosa, quase invisível, geralmente nasce em momentos de clareza espiritual. É como quando você percebe que cada escolha financeira revela o que domina o seu coração. E se você aplicasse essa percepção por 7 dias, o que mudaria na sua vida? Os segredos de Salomão atravessaram séculos porque tocam uma área que nenhum curso de finanças pessoais consegue ensinar: o alinhamento entre propósito, sabedoria e dinheiro. A verdadeira fórmula de Salomão para se tornar milionário não começa com investimento, mas com entendimento. Ele via o dinheiro como um servo, nunca como um senhor, e isso mudava tudo. Quando a inteligência financeira se une à espiritualidade prática, nasce um tipo de riqueza duradoura que não depende de sorte. Por isso, tantas pessoas tentam enriquecer, mas poucas prosperam de verdade. E talvez
esse seja o chamado que você sempre ignorou, sem perceber. Talvez o que trouxe você até aqui não tenha sido curiosidade, mas um sentimento profundo de que existe algo maior por trás de suas batalhas financeiras. Você sente que há uma mensagem oculta nos ensinamentos de Salomão que ainda não compreendeu completamente. Algo dentro de você pressiona dizendo: existe um caminho da prosperidade esperando por você. Essa mistura de inquietação e esperança é o que abre a porta para uma transformação real. E quando você finalmente entende esse primeiro sinal, começa a perceber que a fórmula milionária já estava mais perto do que imaginava. Agora, deixe-se conduzir, porque o próximo passo revela a escolha que mudou tudo. Quando seguimos o rastro deixado pelo segredo perdido de Salomão, inevitavelmente chegamos ao momento em que sua vida dá uma guinada que nenhum rei antes dele ousou fazer. Diante da oportunidade de pedir qualquer coisa, ele descartou a riqueza imediata e escolheu algo que parecia invisível: sabedoria. Essa decisão ecoa até hoje como o maior símbolo da verdadeira inteligência financeira. Enquanto muitos buscam como ficar rico, Salomão buscou como enriquecer com princípios bíblicos, entendendo que todo ouro sem entendimento se perde. É curioso como essa escolha parece simples, mas é justamente ela que separa a riqueza duradoura da riqueza momentânea. E se você tivesse a mesma chance, pediria o que Salomão pediu? A sabedoria de Salomão não era apenas conhecimento técnico, era uma compreensão profunda da vida, das pessoas e das consequências invisíveis de cada decisão. Ele sabia que a prosperidade financeira nasce primeiro na mente e no coração, muito antes de aparecer na conta bancária. Quantas vezes você já tomou decisões movidas pela pressa e pagou caro por isso? Mulheres sábias, mães e líderes espirituais entendem intuitivamente essa dinâmica. Sabedoria é proteção. E quando essa proteção se torna hábito, nasce uma mentalidade milionária que transforma destinos. Foi por isso que Deus entregou a Salomão algo que o dinheiro nunca compraria: discernimento. E essa escolha não foi apenas espiritual, foi extremamente estratégica. Ao escolher sabedoria, Salomão escolheu enxergar o que os outros não viam, prever o que os outros não percebiam e decidir com clareza quando todos estavam confusos. Essa é a verdadeira inteligência financeira, aquela que impede que você se torne servo de suas próprias escolhas. E se Salomão estivesse vendo suas decisões hoje, ele diria que você está escolhendo sabedoria ou apenas sobrevivendo. A diferença entre reis e servos começa exatamente aqui, no que você pede e no que você busca. Essa busca cria o alicerce da futura prosperidade baseada na sabedoria. Com essa decisão, Salomão inaugurou uma era que redefiniu o conceito de riqueza bíblica. Suas escolhas geraram prosperidade não só para si, mas para seu povo, seu reino, sua família e para todas as gerações que estudariam seus provérbios. Imagine uma mulher administrando seu lar com essa mesma clareza, ou um jovem investindo com esse mesmo discernimento, ou você tomando decisões guiadas por princípios antigos de riqueza. É aqui que a fórmula de Salomão começa a revelar que prosperidade é consequência, não objetivo. E quando você entende isso, sua visão sobre dinheiro muda completamente. E assim, ao observarmos essa escolha que mudou tudo, começamos a enxergar o próximo movimento decisivo na jornada de Salomão. Ele não apenas pediu sabedoria, ele a aplicou. E foi essa aplicação prática que multiplicou recursos, oportunidades e resultados de forma extraordinária. O segredo revelado não está apenas em pedir sabedoria, mas em usá-la para criar riqueza real. Agora, enquanto essa revelação ecoa dentro de você, nos aproximamos do próximo passo, aquele que mostra como Salomão transformou pouco em muito e muito em legado. Continue comigo,
porque a multiplicação está prestes a ser revelada. Depois de entendermos a escolha que mudou tudo, entramos na parte da jornada onde a sabedoria começa a gerar frutos visíveis. Salomão não apenas recebeu entendimento, ele transformou esse entendimento em multiplicação financeira, algo que até hoje intriga estudiosos e inspira investidores. Ele compreendia que nenhum recurso permanece pequeno quando colocado nas mãos de alguém guiado por discernimento. Essa visão antecipava o que chamamos hoje de juros compostos, renda passiva e investimentos inteligentes. Quantas vezes você já teve algo pequeno nas mãos e não viu seu potencial de multiplicação? A fórmula de Salomão começa exatamente aqui: fazer o pouco crescer. Salomão expandia seu reino com uma mentalidade que unia espiritualidade prática e estratégia financeira. Ele sabia que riqueza duradoura não nasce apenas de ganho, mas de multiplicação constante. Assim como uma mulher sábia multiplica paz dentro de um lar, ou como uma esposa diligente transforma recursos escassos em abundância, Salomão fazia o mesmo com comércio, alianças e administração. Nada ficava estagnado. Ele movia-se com a certeza de que riqueza bíblica é viva, dinâmica, crescente. E se você aplicasse esse princípio por 7 dias, o que mudaria em sua vida? Talvez sua visão sobre dinheiro começasse a se expandir. A multiplicação para Salomão não era um acaso, era um estilo de vida. Ele criou sistemas que funcionavam mesmo enquanto ele dormia, algo que hoje chamamos de ativos, investimento estratégico e fluxo contínuo de prosperidade. Ele entendia que depender apenas do próprio esforço é viver como servo, mas construir fontes de renda é pensar como rei. Quantas pessoas você conhece que trabalham sem parar e mesmo assim não prosperam? Elas não entenderam a filosofia de riqueza que Salomão usava para fazer o tempo trabalhar a seu favor. Esse é o ponto onde muitos tropeçam e onde poucos despertam. Ao olhar para essa multiplicação, percebemos que ela não se limita ao dinheiro. Salomão multiplicava pessoas, talentos, alianças, oportunidades. Era como se tudo que tocasse se expandisse, porque sua mentalidade já estava preparada para receber mais. Imagine uma mãe ensinando seus filhos a fazer escolhas sábias desde cedo. Imagine um jovem aprendendo a investir antes de cair em dívidas. Imagine você construindo riqueza silenciosa, sem alarde, baseada apenas em decisões sábias. Esse é o caminho da prosperidade que poucos enxergam, mesmo quando está diante dos olhos. E assim, ao compreender como Salomão fazia o pouco crescer, nos aproximamos de um ponto crucial que muitos negligenciam. Ninguém multiplica sozinho. Por trás da multiplicação extraordinária do rei, havia algo ainda mais profundo: o ambiente certo. O próximo passo dessa jornada revela que a prosperidade não nasce apenas da sabedoria interna, mas das pessoas que caminham ao seu lado. E quando você entender isso, verá que multiplicação não é apenas uma técnica, é uma consequência do ambiente. Continue avançando, porque o círculo se amplia agora. Quando observamos a multiplicação fluindo na vida de Salomão, percebemos que ela nunca acontecia isoladamente. O rei Salomão era cercado por conselheiros, escribas, administradores e pessoas escolhidas a dedo, cada uma contribuindo para a expansão de sua prosperidade financeira. A sabedoria de Salomão não florescia em solo pobre. Ela era cultivada em um ambiente fértil, onde conversas elevavam, decisões eram refinadas e erros eram prevenidos antes mesmo de acontecer. Quantas vezes você percebeu que seu ambiente te puxa para baixo sem que você note? Essa é a razão de muitos não prosperarem. Permanecem entre vozes que enfraquecem sua visão. Salomão entendia que grandeza não é construída sozinho. Ele sabia que, para manter a riqueza bíblica e transformar sabedoria em legado, precisava caminhar com pessoas que tivessem clareza, propósito e comprometimento.
Mulheres sábias aparecem frequentemente nos escritos bíblicos justamente por isso. Elas moldavam o ambiente emocional e espiritual do lar, construindo estabilidade e direção. Assim como uma esposa edifica sua casa com palavras certas, o rei edificava seu reino com pessoas certas. A mentalidade de Salomão sempre apontava para o mesmo princípio. Ninguém cresce quando está cercado de pensamentos pequenos. Esse poder do ambiente se evidencia em cada decisão financeira que tomamos. Alguém que convive com pessoas medrosas tende a evitar riscos inteligentes. Alguém cercado de gastadores tende a desperdiçar oportunidades. Alguém que caminha com visionários, porém, aprende naturalmente a multiplicar. É impossível ter prosperidade baseada na sabedoria, vivendo preso a conversas que sabotam seu futuro. E se Salomão estivesse observando seu círculo hoje, ele diria que você está cercado de aliados ou de ladrões de propósito. A diferença é sutil, mas determina destinos inteiros. Por isso, reis escolhem seus conselheiros com mais cuidado do que suas riquezas. O ambiente molda não apenas suas decisões, mas também sua fé, seu ânimo, sua coragem e sua visão de riqueza. É no ambiente certo que a educação financeira se transforma em prática, que a inteligência financeira encontra direção e que a mentalidade milionária deixa de ser teoria para se tornar estilo de vida. Pense em uma mãe guiando seus filhos com palavras firmes e cheias de sabedoria. Ela não apenas ensina, ela molda futuros. Assim fazia Salomão com seu povo. Ele sabia que prosperidade não nasce da solidão, mas da soma de mentes conectadas ao mesmo propósito. E conforme reconhecemos o poder desse ambiente, percebemos que Salomão não apenas o construiu, ele o usou como plataforma para o próximo movimento da fórmula. Porque ter sabedoria, multiplicação e pessoas certas significa que falta apenas um detalhe: aplicar tudo na vida real, com passos concretos e diários. É nesse ponto que muitos estagnam, mas também onde os sábios despertam. Prepare-se, porque o próximo passo revela como transformar esses princípios milenares em prática viva. Continue comigo. A porta está prestes a se abrir. Depois de compreender o ambiente que molda a prosperidade, chegamos ao ponto em que a sabedoria deixa de ser teoria e se transforma em vida. Salomão nunca escreveu seus provérbios para serem apenas lidos. Ele os escreveu para serem vividos todos os dias. A sabedoria de Salomão ganha força quando você decide aplicá-la em pequenas escolhas, aquelas que parecem insignificantes, mas que determinam toda a sua rota financeira. É aqui que muitos falham. Esperam uma grande revelação, enquanto Deus fala através de gestos simples. E se você aplicasse um provérbio por dia durante 7 dias, o que começaria a mudar? Aplicar a fórmula de Salomão significa começar pelo básico, discernir antes de agir. Isso vale para relacionamentos, compras, investimentos inteligentes e até mesmo para aquela pressa silenciosa que faz você gastar o que ainda nem ganhou. Uma mulher sábia, por exemplo, transforma sua casa em um ambiente de ordem e propósito antes mesmo de ter abundância. O mesmo vale para você. Ordem antes de multiplicação. E quando você cria esse espaço interno e externo, a prosperidade financeira encontra terreno fértil. Quantas vezes você ignorou um conselho simples e depois percebeu que ali estava a sua proteção? O segundo passo da aplicação prática é enxergar o dinheiro como ferramenta, não como identidade. Salomão nunca se descreveu como milionário. Ele se descrevia como alguém guiado por princípios antigos de riqueza. Isso muda tudo. Significa colocar o dinheiro no lugar certo, a serviço do propósito e não acima dele. Quando você organiza seu orçamento, separa valores, investe com intenção e observa seus gastos com olhos espirituais, está imitando a mentalidade de Salomão. E se Deus te confiasse mais, sua vida teria espaço para receber? O terceiro passo
é multiplicar de forma estratégica. No tempo de Salomão, isso se manifestava através de alianças comerciais, rotas de mercadores e decisões de longo prazo. Hoje, essa multiplicação aparece nos juros compostos, nos ativos, na renda passiva, na educação financeira contínua. Assim como uma esposa diligente sabe quando guardar, quando investir e quando expandir, você também precisa desenvolver esse senso espiritual e prático. Multiplicação exige visão, disciplina e paciência. Os reis não constroem riqueza correndo, constroem caminhando com propósito. E quando você começa a unir sabedoria, ambiente, multiplicação e prática, algo poderoso acontece. Seu espírito se alinha com uma mentalidade que poucos têm coragem de adotar, a mentalidade de reino. E é justamente essa mentalidade que revela a última parte da fórmula, aquela que transforma decisões em destino e riqueza em legado. Agora, respire fundo, porque estamos prestes a entrar na parte mais profunda dessa jornada, onde o segredo de Salomão deixa de ser revelação e se torna identidade. Continue. O próximo passo muda tudo. Quando unimos aplicação prática, multiplicação e sabedoria, começamos a enxergar o que realmente sustentava a prosperidade de Salomão, sua mentalidade de reino. Ele não pensava como alguém que buscava apenas sobreviver, mas como alguém responsável por construir legado, estabilidade e propósito. A riqueza bíblica que o acompanhou não nasceu de ambição, mas de alinhamento espiritual. Ele entendia que cada decisão moldava o futuro de seu povo, assim como decisões simples moldam o futuro de uma família, de uma mulher sábia, de cada pessoa que escolhe caminhar pela fé. E se você pensasse como rei, quanto da sua vida mudaria? A mentalidade de Salomão não buscava apenas acumular, buscava iluminar. Era uma visão onde dinheiro não era troféu, mas ferramenta para expandir sabedoria, justiça e paz. Essa forma de enxergar o mundo permitia que ele se tornasse referência não apenas em riqueza financeira, mas em propósito. Hoje, quando alguém vive com mentalidade de rei, percebe que prosperidade financeira é consequência natural de decisões alinhadas à verdade. Quantas vezes você limitou seus sonhos porque pensou como servo, não como herdeiro? A diferença entre viver travado e viver em expansão está nesse ajuste interno. Pensar como Salomão é entender que riqueza sem propósito adoece a alma, mas riqueza com propósito liberta. Ele jamais teria se tornado o homem mais próspero de seu tempo se não tivesse compreendido que um reino se constrói de dentro para fora. Da mesma forma, você não constrói prosperidade começando pelo dinheiro, mas começando pelo coração. É por isso que muitos acumulam bens, mas não acumulam paz. Uma mãe sábia entende isso intuitivamente quando ensina seus filhos que sabedoria vale mais que ouro. O que aconteceria se você aplicasse esse valor como regra diária? A mentalidade de reino também envolve responsabilidade. Governar sua vida em vez de ser governado pelos impulsos. Salomão escolhia suas batalhas, seus aliados e seus investimentos com um propósito claro. Nada era por acaso. Hoje, quem busca como se tornar milionário sem adotar esse mesmo senso de responsabilidade, acaba perdendo mais do que ganha. Prosperidade baseada na sabedoria exige clareza espiritual, inteligência financeira e coragem emocional. E se Salomão estivesse observando suas escolhas agora, ele veria um rei em formação ou alguém distraído com migalhas? E quando finalmente entendemos essa mentalidade de reino, percebemos que a verdadeira fórmula de Salomão não era sobre dinheiro, multiplicação ou estratégias financeiras, era sobre identidade. Era sobre se tornar alguém capaz de carregar prosperidade sem ser destruído por ela. Esse é o segredo revelado que atravessou milênios e continua transformando vidas. Agora que chegamos ao coração dessa jornada, falta apenas um passo:
integrar tudo isso em sua própria história. Prepare-se, porque a conclusão que vem a seguir não encerra o caminho, mas abre o destino. Ao chegar até aqui, algo dentro de você já começou a se mover, como se a sabedoria de Salomão estivesse reacendendo um entendimento que sempre pertenceu ao seu espírito. Você sentiu, em cada parte da jornada, que prosperidade financeira não é um acidente, é uma escolha repetida dia após dia. Mas a pergunta que ecoa agora é silenciosa e profunda. Quantas escolhas você tem feito sem sabedoria? Quantas decisões financeiras foram guiadas pela pressa, pelo medo ou pela comparação? E se você pudesse, a partir de hoje, alinhar sua vida à mesma mentalidade que guiou o rei Salomão, o que mudaria? Você talvez carregue dívidas, preocupações ou até a sensação de que sua vida financeira está travada, mas agora sabe que isso não define seu futuro. A verdadeira virada financeira nunca começa no bolso, sempre começa na mente. Você vai continuar acumulando dívidas ou vai começar a acumular sabedoria? Lembre-se, o dinheiro apenas obedece a quem sabe governar. Ele não segue quem teme, apenas quem compreende. E essa compreensão é o que diferencia servos de reis. Se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas escolhas? O que ele veria nos seus hábitos, nos seus relacionamentos, na sua forma de lidar com o dinheiro? Talvez você tenha percebido um padrão ao longo dessa jornada. Toda riqueza verdadeira nasce daquilo que você se torna, não daquilo que você possui. E isso levanta outra pergunta que poucos têm coragem de enfrentar. Você tem vivido para acumular ou para deixar um legado? Quantos conselhos você segue, sem saber de onde vem? A sabedoria bíblica revela que decisões sábias constroem futuros, enquanto decisões impulsivas constroem arrependimentos. E você já percebeu quantas vezes ignorou esse aviso, até sentir o peso depois? Agora você sabe, cada passo daqui em diante pode ser um tijolo na construção do seu próprio reino. E quando você olha para tudo que aprendeu, sabedoria, multiplicação, ambiente, prática e mentalidade de reino, entende que Salomão não era apenas um homem rico, ele era um homem guiado, um homem que entendia que prosperidade não é destino, é caminho. Caminho de propósito, disciplina, fé e visão. Caminho que começa antes do dinheiro e continua muito depois dele. Caminho que transforma quem você é por dentro. E talvez este seja o momento da sua virada. Não mais viver buscando atalhos, mas seguindo princípios. Não mais sobreviver, mas governar. E agora, antes de encerrarmos, deixe uma última pergunta penetrar no seu coração. Você está vivendo para construir o que realmente importa, ou apenas sobrevivendo aos dias? Se a sabedoria de Salomão trouxe clareza ao seu espírito hoje, então está na hora de dar um passo de fé. Inscreva-se no canal, ative o sino e continue essa jornada com os próximos vídeos. Se você acredita que prosperidade com propósito é o caminho dos sábios, então não perca nenhum segredo. Sua transformação não termina aqui. Ela apenas começou. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho a sabedoria antes da riqueza.